É aqui nessa cidade do possuído, que ganhou esse nome muitos anos atrás, 3 séculos antes, quando Alexandre o Grande tomou o lugar todo, incorporou aos domínios do seu reino, a grandeza do seu reino, que tinha ido da Índia até o norte da África, onde uma das principais expressões da sua dominação foi a cidade de Alexandria, que levou o seu nome com toda a riqueza que Alexandria carrega para a memória histórica de quem estuda. Pois bem, e aqui esse lugar, que era chamado de Palestina, ou de terra de Israel, dependendo do lugar onde se estivesse, Jerusalém, muito mais terra de Israel, e o todo do lugar muito mais chamado de Palestina, por aqueles que olhavam-no de longe e não faziam parte do lugar, e tinham associação do lugar com a Filístia, com a Fenícia, com os filisteus, Filistim, Palestina. Mudanças e transliteramentos da mesma palavra durante séculos e séculos e séculos. Para eles não tinha nenhuma importância, era apenas uma designação. Para nós, hoje em dia, que tem uma importância geopolítica, ideológica e um monte de outras coisas que não estavam em questão aqui. Há 2000 anos atrás, nem de longe. E há 2300 anos, quando Alexandre chegou, muito menos ainda. Foram lugares que Alexandre e, posteriormente, os seus generais, especialmente Seleuco e Ptolomeu, Seleuco com base na Síria, em Damasco, e Ptolomeu com base no Egito, de onde ambos desenvolveram os seus próprios impérios. Cleópatra é filha de Ptolomeu, é a última faraó do Egito. O que vem depois de Cleópatra no Egito já não é mais nada que tenha a ver completamente com os egípcios. Na época de Cleópatra já havia uma miscigenação profunda entre os egípcios e a cultura helenista, a cultura grega. E no norte os Seleucidas, que eram aqueles que decorriam de Seleuco, também general de Alexandre. E o mundo foi dividido em 4, e nessa parte do mundo os Seleucidas e os Ptolomeus passaram a digladiar-se, a brigar um contra os outros, a guerrear. E conclusão, aquela terra que fica entre o norte de Israel e o sul de Israel, ou o norte da Palestina e o sul da Palestina, ou o norte do Egito, como você queira. Não importa, essa geopolítica contemporânea faz muito mal à mera definição histórica antiga do lugar do chão onde isso aconteceu. Então esqueça o hoje, vamos pensar em como era, no que importava para Jesus e nos dias de Jesus. O que importava é que esse lugar existia sob uma alternância contínua de guerras entre povos oriundos da mesma matriz de Alexandre o Grande e dos gregos. Mas eles queriam dominar o lugar. E quem quer que dominasse aquela região tinha uma dominação estratégica para garantir que não fosse invadido, fossem os Ptolomeus pelos Seleucidas ou os Seleucidas pelos Ptolomeus. Então, o que se interpunha entre eles era esse grande pedaço de terra que nos dias de hoje está em conflito, onde é o território israelense e é o território designado para ser dos palestinos. É esse pedaço de terra, incluindo a Jordânia atual. Por exemplo, Gerez e Gadara estão no que hoje é a Jordânia. E naquele tempo era apenas o território palestino ou o território de Israel, quanto mais próximo do Mediterrâneo fosse. Simples assim. Então eles estão na terra dos Gerazenos e dos Gadarenos. E que lugar era esse que mereceu ganhar esse nome de a cidade dos possuídos? A cidade dos possessos,
Que lugar era esse? Foi um lugar durante 300 anos de alternância de dominação. Ora, os Ptolomeus iam e expulsavam os Seleucidas e dominavam aquelas cidades. Aí depois de um tempo havia um levante. Aí os Seleucidas voltavam, expulsavam os Ptolomeus e dominavam a cidade. E aí os Ptolomeus voltavam e houve uma alternância de 200 anos disso. Sob Seleucidas, sob Ptolomeus. Sob Seleucidas, sob Ptolomeus. De tal modo que Gerasa assimilou o espírito da alternância política, da dominação, do controle, da opressão, do acachapamento, da dominação variada e da diluição identitária que aqueles povos carregavam, que aquelas pessoas carregavam. Elas não sabiam a quem elas pertenciam, onde elas eram. Elas estavam no mesmo lugar, mas o status quo mudava sobre a cabeça delas o tempo todo, já durante 200 anos. Aí depois de 200 anos veio a revolta dos Macabeus, que foi a revolta dos judeus, especialmente contra os Seleucidas, que eram dominadores muito mais violentos do que os Ptolomeus do Egito, que eram muito mais helenísticos, muito mais dialogais, muito mais interessados em expandir sua cultura grega do que em dominação miliciosa, por assim dizer. Já os Seleucidas, com base na Síria, e que desenvolveram a dinastia dos Antíoco Epifânios, eram figuras violentas e perversas e grotescas e toscas e agonizantes. Quem quer que sob a dominação deles ficasse ou estivesse, sofria muito. Conclusão: Gerasa é o retrato psicossocial, psicohistórico dos últimos acontecimentos. Aí levantam-se os Macabeus, que eram judeus. Aí impõem a dominação deles. Expulsam os gregos, Seleucidas ou Ptolomeus, quem quer que fosse, assambarcam aquele lugar e tentam impor, enfiar, como antes tinham feito, tentando colocar aos locais a cultura greco-romana, especialmente a cultura grega ainda, cultura abaixo na goela deles. Agora vem os judeus nesse período chamado Revolta dos Macabeus, que durou menos de 100 anos, mas teve um período de prevalência onde eles, em lutas constantes, conseguiram dominar um pedaço de terra e ter alguma soberania sobre esse pedaço de terra e sobre Jerusalém. Eles colocaram seu patão lá também. Foi mais uma dominação monoteísta, religiosa. Aí, de repente, os Macabeus são desbancados, porque chegaram os romanos. E os romanos chegaram e não deram mais lugar para nada, nem para ninguém. Acabou toda a história do conflito entre os Ptolomeus e os Seleucidas. A gente acompanha pela história a relação de Cleópatra com Júlio César, depois de Cleópatra com Marco Antônio. São os estertores daquela civilização grega helenística no Egito, tanto quanto dos Antíoco Epifânios na Síria, dos que decorreram de Seleuco, portanto dos Seleucidas. Espero que você esteja me entendendo. Parece confuso, mas não é não. Quem está prestando atenção está entendendo tudo. Pois bem, chegam os romanos agora, 60 anos antes de Cristo. E botaram a patona deles, e botaram uma legião deles, formada de 5 a 6 mil soldados naquela região, de Gadara e de Gerasa. Tinha uma legião romana, estabelecendo a Pax Romana, a paz romana, que acontecia se você se submetesse completamente aos romanos. Se não houvesse insurreição,
levante, sublevação, tentativa revolucionária, revolta, qualquer reatividade, então o que prevalecia era a Pax Romana com as leis romanas, que são leis que até o dia de hoje ainda orientam muitas constituições no mundo inteiro. Mas era do jeito romano. Paz e ordem social mínima desde que vocês se submetam a nós. E era assim o Império Romano. Quando eles chegaram e puseram o patão deles lá, com a militarização organizada, como o mundo nunca tinha visto nada tão organizado quanto a militariedade romana, até então, com todas as hierarquias e comandos, era uma engrenagem, uma máquina extraordinária. E na história a gente aprende que os romanos acabaram vencendo os gregos, tomaram o poder político dos gregos no mundo inteiro. Mas os gregos conquistaram a mente dos romanos. Tanto é que o panteão romano foi a absorção, eles absorveram todo o panteão grego. Daí a gente chamar e aludir a esse panteão de panteão greco-romano, porque era um panteão dos deuses gregos, assimilados pelos romanos com trocas de nomes. Mudaram apenas os nomes, mas eram as mesmas entidades religiosas com as quais eles se identificavam, as mesmas divindades pré-diluvianas, com as quais eles se identificaram, os romanos também. E agora, nos dias de Jesus, eles estão presentes lá, nessa cidade que já carregava o nome de possuído por, porque a memória deles dos últimos 300 anos era de estarem sempre sem identidade, sem autonomia, sem liberdade, sob o controle de alguém. O tempo todo. Com esfacelamento, com uma esquizofrenia de mente, de pensamento total. De modo que eles não sabem nem quem eles são. Eles são todos. Eles são muitos. Eles são quem queira e quem venha e quem tenha mais poder e domine. De tal modo que a cidade ganhou o nome disso. Gerasa ganhou o nome do fenômeno, sob a qual ela tinha estado colocada durante tantos anos, já séculos, debaixo dessa dominação, que vai dando configuração, vai dando nomenclatura, vai dando definição geopolítica, vai dando definição cultural e vai produzindo introjeção psicocoletiva na população toda e nos desdobramentos da própria narrativa histórica deles e da identificação deles com aquele elemento de dominação que sobre a vida deles estivera presente nos últimos 300 anos. Quase 350 anos. É um tempo longo. Isso muda e altera a cabeça da gente. Esses fenômenos de natureza histórica contínua, essas alternâncias, mexem com a cabeça tanto de indivíduos, quanto de famílias, quanto da sociedade como um todo. Como alteram o próprio ambiente espiritual do lugar, que é o que a gente vai ver na narrativa de Marcos. Todas as possíveis camadas foram alteradas pela manifestação do que aconteceu durante 300, 350 anos, nessas variadas alternâncias de dominação e de poder, de diluição identitária desse povo. É nesse ambiente, e é para esse lugar que Jesus chega, depois de ter se afastado daquele processo de fetichização narrado por mim em Mateus 8,18. E que está tudo gravado aqui no YouTube. Pois bem, é nesse lugar que Jesus chega. É nesse contexto histórico. É para essa gente. É com esse espírito
que ele é observado, é com esse olhar. Esse é o ambiente, esse é o cenário visível e invisível. É o cenário de natureza imediata, é o cenário de natureza cultural, é o cenário de natureza histórica, é o cenário de natureza psicocoletiva, é o cenário de natureza espiritual do lugar. Porque espiritualmente falando, a história e a dimensão espiritual se interpenetram sempre. Ninguém vive nenhum processo histórico que não seja objeto de interferências espirituais, e todas as produções históricas e culturais alteram profundamente a manifestação das dimensões espirituais em relação aos seres humanos daquela geografia política.